Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa última mesa. Bom, boa tarde de novo. Está melhorando. Se eu der mais um boa tarde, já vai ser legal, forte. Ó. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Viu como melhorou? Não é teve um café e tudo agora, né? Acordei um pouquinho ali, e depois do almoço dá uma caída na energia, a gente vai querer dormir. O cafezinho já deu uma levantada. Gente, eu quero falar um pouquinho, rapidinho, sobre a minha alegria de estar aqui, nesse momento, participando desse dia tão importante de celebração da memória da luta antirracista no Brasil. Então, esse evento, né, foi uma iniciativa de articulação de diferentes instituições, a Fundação Perseu Abramo, que, inclusive, não só estabelece esse ciclo, né, mas na articulação com o AfroSebrap e também com a articulação com a AMPU, Associação Nacional de História, aqui com o Centro Maria Antônia, aqui na USP, torna possível a realização desse trabalho. Então, queria agradecer muito à Fundação Perseu Abramo, ao Paulo e o pessoal do AfroSebrap, a AMPU Brasil, ao Centro aqui Maria Antônia, da USP, porque é muito importante debater, discutir a memória da luta antirracista no Brasil. Acho que a gente deve fazer isso, né? Um dever do povo das ciências humanas estudar, debater, pesquisar sobre a história do antirracismo. E a memória é fundamental para a produção desse conhecimento sobre a história da luta antirracista. E essa última mesa, a gente já teve uma primeira mesa especificamente sobre a mobilização, a organização da Marcha Zumbi, e as falas aqui brilhantes, complementares e que nos deixaram todos aqui muito entusiasmados, foram feitas pelo Edson Cardoso, militante histórico, um dos principais organizadores ali do processo da Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, e do Simplício Arcanjo, também professor nosso aqui hoje, liderança quilombola, um dos fundadores da CONAC, que se dá ali no contexto da Marcha de 95. Então, foi uma mesa realmente muito feliz na sua composição e na articulação, que a gente nem imaginava, né? Eu nem sabia que o Edson Cardoso foi uma das pessoas que apoiou fundamentalmente o Quilombo Rio das Rãs, lá em 93. O Simplício trouxe uma foto dele com o Edson Cardoso na beira do rio, pescando piranha, em 1993, uma coisa incrível, que a gente não sabia, né? Enfim, alguém vai dizer que foram os orixás, mas, enfim, alguma coisa aconteceu ali que funcionou maravilhosamente bem na primeira mesa. Vocês acompanharam a segunda mesa, muito, enfim, inspiradora também, com as presenças aqui da Ellen Coutinho, do Marcos Cardoso e da Flávia Rios. E a gente vai encerrar esse evento, né, como eu já disse, tão importante para a história do movimento negro no Brasil, para a celebração dessa memória e para possibilitar mais debates sobre essa história. A gente vai encerrar pensando no futuro, no amanhã, legados, desafios e perspectivas para o futuro. E, para fazer esse debate, eu vou convidar aqui a Tayara de Lima, que é professora, hoje doutora, historiadora, doutora em educação antirracista, que acabou de publicar o seu livro no ano passado, que tem recebido críticas muito positivas, a meu ver, um tremendo livro, chamado A Cultura de Luta Antirracista e o Movimento Negro no Século XXI, que vai falar para nós um pouco sobre essas perspectivas para o futuro. Então, Tayara de Lima. E também a Juliana Borges, que é autora também de alguns livros, como Encarceramento em Massa, como Prisões, Espelho de Nós, que é consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB São Paulo, é conselheira da Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas, foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres e assessora especial da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo. Também vai falar conosco sobre o futuro, perspectivas para o futuro. Seja bem-vinda, Juliana. Eu preparei aqui umas anotaçõezinhas, coisas simples, vou falar só meia hora. Mentira.
um minutinho só, porque eu acho que me parece importante, pensando nos 30 anos da Marcha Zumbi dos Palmares, legados, desafios e perspectivas para o futuro, que é o título dessa mesa, a última do dia, como eu já disse, eu fiquei lembrando muito de uma frase de um poeta mexicano. Na verdade, eu tenho lembrado muito de poetas, né? O Otávio Paz tem uma frase que, para mim, foi uma frase daquelas que são sementes, né? Que, no que diz respeito à minha carreira como historiador, eu li esse texto do Otávio Paz numa aula, na graduação em História, com a minha querida professora Ana Monteiro, e, de lá para cá, tenho usado essa frase como uma espécie de mola propulsora, tem me ajudado a pensar a minha ação intelectual, a minha produção, né, como professor universitário, que é a seguinte: a pluralidade de passados torna plausível a pluralidade de futuros. Como a gente precisa conhecer, tendo em vista que somos sujeitos da história, precisamos conhecer a pluralidade de passados, essas histórias que nos formam como sociedade, na sua pluralidade, para que a gente possa projetar para que o futuro seja possível, para que seja plausível a compreensão sobre as possibilidades de futuros diferentes. A gente precisa conhecer essa pluralidade de passados, que, infelizmente, no caso da ação política do movimento negro, da história da luta antirracista, protagonizada pela população negra, tem sido muito pouco estudada e muito pouco conhecida. A gente precisa dessa pluralidade. E eu lembrei também de um autor que, não por acaso, acaba sendo muito importante na minha trajetória, porque eu acabo recebendo a responsabilidade do meu pai de também ser Amilcar. É um autor que, lá no meu grupo de estudos, a gente estuda muito, o Amilcar Cabral, que foi citado aqui hoje, foi mencionado aqui hoje. O Amilcar Cabral, que fala sobre a importância da luta política, né? Ele entende a luta política como um fato cultural, porque a luta política só pode ser realizada na cultura, mas também ele entende a luta política como um fator de cultura, como, na medida em que a luta política é realizada na história, na cultura, ela produz cultura nova. Então, a luta política só pode ser realizada na cultura, porque a cultura, segundo o Amilcar Cabral, seria uma espécie de síntese dinâmica da vida social. Então, a luta política só pode ser realizada na cultura, é um fato cultural, mas, ao ser realizada, a luta política também produz novos sentidos, novos significados, novas possibilidades de leitura de mundo. Ou seja, a luta política é, ao mesmo tempo, um fato cultural e um fator de cultura, produz cultura nova. Essa compreensão do Amilcar Cabral me parece genial e exemplifica, de certa forma, a própria história do movimento negro. A história do movimento negro, como disse o Edson de manhã, que tornou possível, nessa sociedade tão desigual, tão profundamente marcada, estruturada pelo racismo, a partir do colonialismo, possa-se hoje discutir com tranquilidade, com força, a construção de uma identidade negra amparada, entre outras coisas, na imortalidade de Zumbi, que foi celebrada em 1995, nessa marcha, que, segundo o Edson, o grande legado da marcha é justamente a possibilidade de construirmos hoje identidades negras na sociedade brasileira, nessa mesma sociedade, a partir, né, do colonialismo, com toda essa história de racismo, de violência, como disse a Flávia mais cedo, que é estruturante para a história da sociedade brasileira. É possível construir uma identidade negra, é possível afirmar uma identidade negra positiva nessa sociedade, graças a essa luta política protagonizada pelo movimento negro, que tem mudado cultura, tem aberto possibilidades. E, sobre essas possibilidades abertas, a partir dessa luta política, que vem muito antes da marcha, como a gente viu mais cedo aqui, a marcha é resultado dessa luta política, né? Ela é um dos marcos importantes dessa história, mas ela só existiu em função da história de luta que a antecedeu. E, a partir de todas essas possibilidades produzidas pela luta política, mudando cultura, produzindo cultura nova, como diz o Amilcar Cabral, é que eu vou passar a palavra primeiro para a Tayara de Lima, para nos ajudar a pensar em possibilidades para o futuro. Então, Tayara de Lima, manda ver.